Fala aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal, eu sou o William Godoy. Então agora a moda, os rivais inventarem teorias da conspiração para tentar maquiar o fracasso do time deles e, de uma certa maneira, diminuir, menosprezar, né, o sucesso do Flamengo. É isso? Então nós vamos aos fatos. A rapaziada tá com dor no cotovelo, né? É melhor cuidar e tratar dessa dor no cotovelo ao invés de ficar criando teorias, né? Então a gente já acaba... Bom, seguinte, rapaziada, o Flamengo ontem acabou, né, oficializando, informando o seu novo patrocínio. A gente tá falando aí da empresa Betano, que vai estampar a sua marca, né? Patrocínio Master na camisa do Flamengo. Nesse segundo semestre, então, né, essa camisa histórica do Flamengo vai ter lá a marca, né, lá da Betano, de títulos, né? Tomara que o Flamengo consiga conquistar os seus objetivos. E aí, com isso, a gente fala de um contrato emblemático. Pois a gente fala por cerca de quase 270 milhões de reais, a gente fala de 268 milhões. Quando a gente faz essa conversão para euro, a gente fala de valores aproximados a Tottenham, superior a Atlético de Madrid, próximo até a Bayern de Munique. É um valor emblemático para a história do clube e para a história do futebol brasileiro. A gente está falando que o Flamengo, pela sua primeira vez, consegue ter um contrato maior do que, por exemplo, que provém de transmissão de TV, que é algo cultural e que faz parte tradicional dos clubes brasileiros, né? O seu maior ganho é de transmissão, com esses contratos milionários, e o Flamengo consegue o seu patrocínio master alcançar um valor acima desse, né, que é culturalmente, habitualmente. Então, por tudo isso, faz com que uma rapaziada esteja com uma dor no cotovelo muito grande, né? E como vocês sabem, né, a empresa Betano, ela passa pelo segmento de casa de apostas, que hoje, né, é um segmento muito, mas muito forte no mercado, que está estampando o seu nome em nomes de competição, em transmissões, em vários clubes no mundo, há cerca de 20 anos, começava ali já a estampar, aparecer e tal, e agora, 20 anos depois, praticamente é impossível você encontrar uma liga ali das principais que não tenha pelo menos um dos seus times, no mínimo, que tenha. Então, é um segmento muito forte, e esse segmento está muito forte e consegue colocar valores bem acima, né? Então, pô, há pouquíssimo tempo atrás, quando o Flamengo estava sendo campeão brasileiro e campeão da Libertadores, a gente estava de valores bem menores, né? Então, assim, a diferença, ela é muito grande. E quando a gente fala com a assinatura desta empresa, exclusivamente desta empresa, que é uma empresa importante, né, nesse ramo de casa de apostas, a gente está falando de contratos de outras equipes que também passaram. Por exemplo, River Plate, cara... A diferença do valor do River Plate, a diferença do Flamengo, se você colocar anualmente, transformar isso em dólar, para entrar, né? O futebol argentino trabalha muito, né, com a moeda em dólar. Nossa, ela fica gigante. Fica gigante. Inclusive, isso está até passando também pelo futebol argentino. Estão falando bastante sobre essa força do Flamengo. Então, cara, em geral, para aquele torcedor do Flamengo, que, cara, é aquilo, viveu umas vacas magras, né? Uma época de vacas magras. Acabou o dinheiro, jogador saindo no carrinho e tal. Cara, um outro momento, né? O Flamengo vai a cada ano, né? E torcer pra isso entrar, impactar dentro de campo. Nossa, a diferença também ia ser muito legal, muito bom. E poder, né, conviver com esse momento desse Flamengo é, porra, sem dúvida, muito especial. E pra rapaziada que torce contra, o medo vai criando teorias. Quando o Flamengo anuncia que acabou o dinheiro ou que vai lá, precisa de carrinho de obra para puxar jogador, eles não criam nada, porque esse Flamengo não incomodava. Porque é aquilo, né? Poxa, né? Não tá brigando ali por título. Só que agora esse Flamengo, que bate recorde, em 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, pela primeira vez na história, faz 43 pontos. É líder do Campeonato Brasileiro. Então, na metade do campeonato, querem tirar a lisura do campeonato nacional. Uns cafajestes covardes, a verdade é essa. Querem tirar a lisura do campeonato porque já sabem que, pode ser que seja ali o Flamengo. Então vamos para alguns fatinhos aqui que eu acho que a galera tá esquecendo. Não é a primeira vez que a mesma empresa patrocina competição e patrocina um clube, no mínimo, específico que disputa ela. Isso já aconteceu várias vezes. E já aconteceu algo pior.
e a gente também passa por aqui. Então, por exemplo, vamos lá. O Fluminense foi patrocinado por uma empresa do mesmo segmento, né? Também de casa de aposta, uma bet, era a Superbet. A Superbet que patrocinou o Campeonato Carioca, né? Então, teve reclamação? Não, não teve reclamação. Porque quem ganhou o Campeonato Carioca foi o Flamengo, né? Então a Superbet, aí não tem reclamação. O Palmeiras, lá atrás, a gente tá falando mais ou menos 13 anos atrás, jogou com Kia, que era outro segmento, né? Automotivo e tal. E aí, a Copa do Brasil era Kia. Teve choradeira? Não teve. Inclusive o palmeirense, nessa fila de tentar ali diminuir o campeonato e criar teorias, ele é o que menos tem que fazer isso. E calma que eu vou mostrar, porque ele já fez pior. Se é pra entrar nesse assunto, era melhor ficar calado. Então a gente vai relembrar, mas já fez pior. O próprio Fluminense com a própria empresa, Betano. A Betano era da Copa do Brasil, né? E patrocinava ali também o Fluminense. E a mesma empresa, porque não é uma novidade aqui no futebol brasileiro, com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também disputou já uma competição nacional, estampando a mesma. Então, não é algo novo. O problema é que está incomodando. E aí tem que criar teoria. Tem que criar outra. Porque assim, né, nesse papo meio cafajeste, como é que o torcedor ele vai assimilar o seu fracasso e ver a grandeza do outro? Ele tem que criar uma teoria para ele conseguir conviver com o fracasso do seu time e com o crescimento e com o medo do outro. Porque é isso que está acontecendo com o Flamengo, né? Tá com medo. O Flamengo, se somar praticamente todas as marcas do seu uniforme, e a gente tá falando de camisa, calção e meião, dá mais de 400 milhões, cara. Ora, você tá falando de um valor, né? Somando tudo, beleza? Inclusive, daqui a pouco a Adidas, a fornecedora de materiais, ela tem que dar uma atualizada ali, né? Porque são cerca de mais ou menos 70 milhões, né? Tem que dar uma atualizada. Tem que dar uma atualizadinha ali, né? Tem que dar uma atualizadinha ali nos valores. Então, assim, nos valores. E aí, eu vejo... Pô, só pedir pra você deixar o seu like. Pô, eu estava esquecendo, irmão. Deixa o seu like, que é muito importante aqui pro nosso trabalho, tá? Deixa a sua curtida, que é muito importante aqui pra gente. Beleza? Tamo junto nessa. E aí, nesse debate ridículo, né? Sobre lisura do campeonato. Não, acabou o campeonato. Porque o interesse da patrocinadora, como se o Flamengo tivesse em 18º e agora que ele assinou, ele vai vencer a competição com pênaltis mandrakes, como o Palmeiras está conseguindo. A cada rodadinha tem um pênaltizinho mandrakezinho ali. Tu vai somando os pênaltizinhos mandrakes, o palmeirense tinha que ficar calado. Mas aí vamos lá, vamos lembrar 2 pontos. O primeiro, ora, é a primeira vez então que isso acontece, né? Marca. Engraçado, pois... A Copa Libertadores atual, que a gente está disputando, a Copa Libertadores de agora, vigente, ora, ela é patrocinada, o patrocinador oficial é o Sporting Bet, pô. Sporting Bet, que se eu não sou maluco, tá na camisa do Palmeiras. A mesma marca que tá na camisa do Palmeiras, ela é a patrocinadora oficial da principal competição continental. E nunca havíamos ouvido nenhuma narrativa de que a lisura da Copa Libertadores estava sendo colocada em xeque, pois poderia haver ali uma, né, uma costura de interesses, um conflito de interesses. Ah, não sejamos idiotas. E mais, o Palmeiras já participou de competições que ele entra em campo estampando a sua marca principal, que está sendo, né, que é alinhada com o presidente do clube, com a Leila Pereira, que é a dona de uma empresa que patrocinou o Palmeiras e patrocinou os árbitros. Porra! Então, se a gente fala sobre conflito de interesse, porque tem que ficar calado, é melhor ficar calado. Tem uma trupe que é melhor ficar calada. É melhor não tocar em assunto. Ah, não, porque por questão moral, a lisura, é melhor não tocar no assunto. A mesma empresa que patrocina o seu clube, que tem como a figura do seu presidente, né, ali, dona de uma marca, é a mesma que patrocinava os seus árbitros. A arbitragem entrava com Crefisa. Eu não lembro, na época, de haver uma choradeira, por exemplo, de corintianos, são paulinos, na época, falando, nossa, meu arquirrival entra com a camisa escrito Crefisa, e eu tô enfrentando eles, e o árbitro que tá aqui para ser o neutro, ele é patrocinado e estampa a mesma marca do meu rival, eu não me recordo disso.
Só que agora, quando tá envolvendo o Flamengo, e nem é nesse, imagina se fosse então os árbitros, né? A choradeira que ia ser. Estão vindo com essa narrativa, então, de colocar em xeque a lisura de um campeonato, onde já chega-se na metade e o Flamengo fez 43 pontos. Você não vai cair nessa não, né? Não tem como cair nessa não, de tentar alimentar uma certa desconfiança. Não vai cair nessa desconfiança de trouxa não, né? Eles têm que criar alguma narrativa para dormir sem ficar frustradinho. E aí cria-se fantasia e teoria conspiratórias. Mas lá atrás ninguém se incomodava, né, com o Flamengo. Agora tá todo... Então fica de olho, beleza? Grande abraço, tamo junto e vambora. Flamengo então com patrocínio de cerca de 270 milhões, mais de 400 se somar tudo. E é isso, né, cara? E espero que aumente ainda mais o crescimento do Flamengo. Tamo junto, prazer da gente poder estar acompanhando isso. Grande abraço, tamo junto, rapaziada. Valeu.